Vi ela destroçada, Coitada. tendo aquele ataque de fúria, 3 PM segurando, uma confusão. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que absurdo, eu nunca tinha reparado. A Vitória é borderline. Na minha cabeça, eu descreveria 4 sintomas muito básicos, assim, que é a instabilidade. Instabilidade, eu acho que é um sintoma mais característico. Essa autopercepção geralmente péssima, mesmo que a pessoa pareça arrogante, se mostre muito petulante, como você falou, mas ali tem uma autopercepção de si muito ruim mesmo. Relacionamentos íntimos muito, muito difíceis. Quanto mais intimidade, mais dificuldade, porque aumenta a dependência, né? E aí fica naquela coisa de controlar, que fica muito difícil. E também a impulsividade, que aí pode ir para qualquer coisa. Agora, você está falando dos 2 tipos, implosivo e explosivo? Eu concordo. Eu digo mais, o implosivo, ele geralmente se autodestrói. E o explosivo é aquele que vai para o ataque de fúria. É aquele que todo mundo já viu alguma coisa e fica assim, né? Tipo, o que é isso, né? Porque a impulsividade no ataque de fúria é violento, assim. E eu vejo que, para quem vê de fora, não entende muito as motivações. Com certeza. A gente tem que estar sempre muito atento ao fator motivador. A motivação importa muito, né? Muito. As pessoas falam para mim, poxa, mas às vezes o borderline também acaba prejudicando as pessoas que estão em volta. Eu falei, tudo bem, mas uma pessoa que tem crise convulsiva também. Também prejudica. Então, assim, a gente tem que entender que se não foi a intenção, né, da pessoa... Exatamente. Por mais que tenha machucado alguém ou que tenha magoado alguém, né? Isso tem que ser levado em consideração. Né? Eu tive uma amiga que me motivou mesmo, assim, a estudar o borderline. Porque eu passei na faculdade e não foi dito nada. Ninguém abriu a boca. Também não. E na psicologia quase nem se fala. E você se formou há pouco tempo. Agora você imagina em 1980. E 8, entendeu? Então, assim, não se falou, era zero. E aí eu tinha uma amiga que eu gosto demais dela até hoje, mas ela sempre era assim, aquela amiga que estava super bem, quando estava fofa, era foférrima, mas não era assim, era mais descolada da gente, era mais divertida, e de repente ela sumia. A gente, onde está fulana? Aí todo mundo deve estar com o amor da vida. Porque o amor da vida, assim, motivava. Naquele momento, eu me lembro que uma vez ela começou a namorar um surfista, ela nunca tinha ido à praia. Ela virou surfista, ela botou o cabelo nas mechas, desbotava com água oxigenada, e ela virava, só falava gíria de surfista. A gente falou, gente, ela tá na praia. Ela cicla na personalidade. Olha lá. E elas falam, vocês têm que pegar onda. Aí chegava pra gente, quando encontrava, vocês têm que pegar onda, porque não sei o que, ela não pode ter saúde mental. Aí eu falei, tá bom, Vicky, de boa, tá. Aí, daqui a pouco ela sumia. Voltou uma vez, ela começou a namorar um pastor, crente, ela leu a Bíblia de cabo a rabo, ela sabia mais a Bíblia do que ele. Ela falava, João, ponto, não sei o que, eu olhei Foca assim, mesmo. Eu falei, não, amiga, eu tô achando lindo, assim, porque eu acho que a Bíblia todo mundo devia ler. Mas, assim, você não pode sair empurrando versículos na cara como se você estivesse jogando uma pedra. A gente não evangeliza ninguém com violência. Não, porque as pessoas têm que saber a verdade, tá? Aí tinha uma outra amiga que falava assim, deixa, isso vai durar o tempo que durar esse namorado. E aí ela ia passando, era ela por ondas mesmo. Até que chegou uma época que ela ficou sozinha e ela começou a ameaçar o ex-namorado, que a gente conhecia, uma pessoa legal. E aí, num dia de Natal, na véspera de Natal, ela resolveu, já estava separada desse namorado há um tempo, resolveu levar um presente na casa dele. E, claro, ele já estava com outra namorada, ele sabia, ela já tinha aprontado 1001 escândalos. Ele falou, não sobe, falou pro porteiro, né? Ela pegou o carro e entrou pela portaria. Né? E aí eu fui rever essa minha amiga depois de um tempo sumida. E aí foi nesse dia que eu olhei, eu falei, e vi ela destroçada, tendo aquele ataque de fúria, 3 PM segurando, uma confusão. Quando eu cheguei lá, eu falei, gente, que absurdo, eu nunca tinha reparado. A Vitória é borderline. Porque tinha aquele envolvimento da amiga descolada, da amiga fofa que quando você estava doente levava bolinho, fazia ótima canjinha. companhia. Total.
E aí, quando eu olhei aquele dia, eu falei assim, meu Deus, eu não tinha visto. Aí me deu aquela sensação de tipo, gente, eu fiquei brincando, né, com as outras meninas, tipo assim, e pronto, ela virou surfista, ó, e pronto, ela virou crente, né? Aí eu falei, caramba, eu vou estudar isso, né? Mas o bode ele precisa... Foi esse tipo de percepção que me veio.